Nessa aula eu vou te mostrar tudo sobre a Default Tray, que é essa bandeja padrão aqui do SketchUp. Essa bandeja, ela serve como ferramentas que ajuda a editar o seu modelo, a organizar a parte de informações de tudo que tiver dentro do seu arquivo do SketchUp, certo? Então vamos começar pela parte de como que eu faço para colocar ela aqui, posicionar ela nessa lateral, tá? Como eu uso ela. Então, eu vou fechar aqui. E para você adicionar, se ele não estiver aparecendo no seu SketchUp, você vai simplesmente vir aqui no menu e vai nessa parte de Default Tray e Show Tray, tá? Aqui você pode aplicar ela. Se ela estiver solta assim, é só você segurar nessa parte azul e arrastar para o lado que você quer ir, ou simplesmente clicar numa desses botõezinhos que aparecem aqui na tela. Nesse caso, eu vou deixar aqui, certo? E vamos começar por essa primeira parte aqui, a primeira aba, que é a de informações da entidade, tá? O que que é essa informações da entidade? Eu tenho aqui um modelo de um, de um projeto para poder mostrar para você como que funciona essa parte da informação do modelo. Ele simplesmente é aquela parte de propriedades, né? E para quem trabalha com AutoCAD, é a propriedade do bloco, do arquivo, da linha, qualquer coisa que você fizer. Nesse caso que eu selecionei aqui foi um bloco e ele mostra para mim essas informações. Qual tag que esse bloco está, e também mostra informações como, por exemplo, o volume. Se eu fizer apenas uma linha aqui e selecionar essa linha, ela também vai aparecer aqui, ó, que a dimensão dessa linha tem 3,31 metros e também vai aparecer qual que é a tag que ela tá, ela não tem nenhuma tag. Uma outra coisa que ela faz é essas opções aqui de bloquear, então se eu quiser bloquear aquele grupo, é só apertar nesse quadradinho. Se eu quiser ocultar, eu não vou ocultar agora, mas se eu clicar aqui, ele some do modelo. Eu vou até voltar aqui nessa parte onde aparecem as texturas para mostrar. Se eu clicar aqui e clicar em cima do olhinho, ele vai ocultar, tá? Não é isso que eu quero, mas era só para mostrar como funciona. E também dá para eu tirar a sombra do modelo, tá? Essa parte é com as sombras, tá? As sombras, elas estão aqui também, que é uma outra aba que eu já vou falar sobre ela. Mas, basicamente, eu vou fazer aqui só um modelo para representar. Basicamente, se eu tiver esse modelo aqui, deixa eu criar um grupo dele, e aqui eu vou criar outro, pronto. E se eu acionar as sombras, certo? Ele tem essas duas opções, que é, eu não quero que projete sombra nesse que está selecionado, por exemplo, essa sombra aqui, ó, não vai aparecer, então ela some. E essa outra opção é a sombra que esse objeto vai projetar em outro objeto. Então, é só desmarcar, certo? Então, ela serve para isso. Então, feito isso, eu só vou ocultar aqui, que eu não vou falar nesse momento de sombras, mas sim dessa primeira aba que é informações de identidade. Uma outra forma de você utilizar ela, que é muito boa aqui no SketchUp, é, por exemplo, eu tenho aqui todas essas paredes, né, desse projeto, e eu quero saber quanto de pintura que eu vou ter aqui. Então, eu posso simplesmente selecionar as paredes que eu quero e ele vai me mostrar a metragem quadrada. Por exemplo, eu quero saber só desse papel de parede. Aqui tem um papel de parede, né? E eu quero saber a metragem quadrada desse papel de parede. Então, simplesmente eu vou clicar na face, né, desse papel de parede e ele mostra aqui para mim que tem 9,45 metros quadrados. Se eu quiser somar as áreas de pintura, é só eu segurar o Shift e selecionar todas as áreas que eu quero que eu vou contar como pintura da casa. Então, você vai selecionando uma a uma e ele vai aparecer aqui para mim a área em metros quadrados. Então, isso é bem interessante na parte de você fazer um quantitativo, é muito mais prático. Tanto serve também para a parte de pavimento, então eu quero saber quanto que é a metragem quadrada desse pavimento que eu vou ter que quantificar e assim por diante, certo? Também dá para você ver informações de algum bloco, tá? Então, ele tem aqui, se eu tiver um bloco, um componente, onde eu coloco informações nele, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha vou fazer aqui uma espécie de uma mesa mais baixinha,
fazer aqui rapidinho. Vamos supor que eu tenho essa mesa aqui, tá? E aí eu vou criar um componente dela e eu vou dar o nome desse componente. Essas informações de atributos que eu colocar aqui a mais, ela também vai aparecer aqui, ó. Então, vou mostrar pra você. Então, eu vou colocar aqui mesa. Aqui eu vou colocar que essa mesa custa 100. O tamanho dela é 1 por 2. E aqui, posso colocar aqui também o link, tá? Então, vou colocar aqui e ok. E onde que eu vejo essas informações aqui? É só apertar nesse botãozinho de mostrar detalhes e ele vai mostrar todas as informações que eu tiver aqui, tá? Então, basicamente, essa parte de Entity Info são essas as principais funções dela, tá? Além disso, também tem colocar na tag que eu quero. Então, se você selecionar um objeto e vir aqui em tags e mudar para 00 parede, ele vai colocar na tag parede, certo? Ele também serve para isso, já mudou. Então, é para isso que nós utilizamos essa primeira aba de informações de identidade. Agora, vamos para a segunda aba, que é a de materiais, tá? Aqui, os materiais é onde você vai colorir o seu desenho, né? Então, eu tenho aqui o pavimento, é aqui que eu vou colocar, inserir essa textura de pavimento, aqui que eu vou colocar essa textura aqui que tá de revestimento na casa de banho e assim por diante. Aqui também fui buscar o papel de parede, então é nessa aba aqui de materiais que você consegue abrir ela. Também você consegue acionar ela se você apertar a letra B do bucket. Então, quando você vai pintar qualquer coisa, se ela não estiver aberta aqui, automaticamente, se você apertar o B, ela já vai aparecer aqui, certo? Então, o que eu preciso saber dessa aba aqui de materiais? Primeiro, ele tem o material padrão do SketchUp, que é esse que nós vemos que é o branco e o cinza, um cinza meio azulado, tá? Que é quando ele não tem nenhum tipo de cor, ele aparece assim, tá? A partir do momento que eu coloco algum tipo de cor nele, ele vai aparecer a cor que eu pintei, a cor que eu selecionei. Então, no caso que eu vim aqui no conta-gotas e cliquei no material que eu queria, e esse é o azulejo 18, tá? Então, essa é uma outra função dessa aba aqui de materiais, que é o conta-gotas, que é super usado. Eu posso só clicar nele e clico no material que eu quero, por exemplo, esse material aqui de pavimento, e automaticamente ele já aparece aqui a imagem do pavimento, o nome do pavimento, certo? E é assim que eu utilizo essa ferramenta de conta-gotas. Além disso, temos aqui, então, já sei que aqui eu tenho a prévia do meu material, eu tenho o nome do meu material e eu tenho esse outro botãozinho aqui. Esse outro botãozinho é só se eu quiser ver duas bibliotecas ao mesmo tempo, tá? Então, vamos supor que aqui eu quero trabalhar com essa biblioteca minha particular que eu já tenho, e aqui eu quero deixar nessa outra opção. Então, eu consigo ter essas duas ao mesmo tempo, certo? Eu não utilizo, eu geralmente só utilizo uma e não preciso da outra, porque até confunde, então eu deixo só dessa forma, certo? Então, não precisa, é só clicar e ele diminui. A outra função é essa aqui de criar material, que é essa caixinha aqui com esse maisinho aparecendo. Antes de criar qualquer material, eu acho importante a gente sempre deixar aqui, ó, clicar nesse botãozinho, que é a cor por padrão, para ele ficar aparecendo aqui. E só depois eu crio o material, tá? E aí ele vai te pedir informações para criar esse novo material. Então você vai dar o nome desse material, você pode ser só simplesmente uma cor. Geralmente tem cores que a gente vai pelo RGB. Então, o RGB daquela cor é esse. Então, você consegue colocar aqui o mesmo RGB de uma cor específica, tá? Ou então, se ele não é uma cor, é uma textura que você vai trazer da internet, você pode apertar essa pastinha aqui, que você vai trazer a textura do seu computador. Então, eu posso escolher aqui uma textura qualquer. Vou até voltar aqui. Posso escolher uma textura qualquer.
vou trazer essa da pedra rijal, vou apertar abrir, e ele aparece aqui a minha pedra. Então, vou colocar aqui pedra, posso colocar o nome. Aqui já tá o que eu vou colocar. Aqui eu posso mudar a dimensão, tá? Então, eu posso colocar 1, tá? Lembrando que se eu quiser mudar a proporção desse desenho, então, eu quero deixá-la um pouco mais esticada. Eu posso quebrar aqui, ó, essa proporção e colocar, por exemplo, 2, e ele estica a imagem. Eu vou mostrar aplicada para você ver. E também posso trabalhar com a opacidade, então deixar ela mais transparente ou não, tá? Vou dar OK só para mostrar essas propriedades que eu posso mudar aqui. Então, vou dar OK, certo? A partir do momento que eu crio o material, ele automaticamente já vem para cá, tá? Então, eu vou fazer aqui um retângulo e vou aplicar esse material aqui, certo? Ele tá esticado dessa forma porque eu tinha quebrado aquela proporção, certo? Então, se eu voltar, ele volta naquela maneira. E como que eu faço para eu editar o material depois que eu já inseri? Então, ele está selecionado aqui. Se ele não tiver, se ele tiver, eu perdi o material e eu quero editar, ele não vai editar se tiver material default. Então, lembre-se sempre de colocar o material que você quer para depois editar. Então, eu vou pegar o conta-gotas, vou selecionar esse material e agora sim eu posso editar, tá? E aqui na edição, eu vou quebrar novamente essa proporção e vou colocar o 1, que é a proporção original da minha textura, que é o que está correto. E a parte da opacidade que eu falei é essa daqui, ó. Então, se eu tirar a opacidade, ele vai deixando transparente esse objeto, tá? E essa opacidade é a mesma que a gente utiliza aqui para os vidros, certo? Então, nesse caso, não é isso que eu quero, vou deixar 100%, mas era só para poder mostrar como que eu faço para criar um material a partir do zero aqui no SketchUp, certo? Então, nessa aba de materiais, é isso que você precisa saber inicialmente. Uma outra coisa eu tenho a parte de selecionar, selecionados, né? E a parte de edição. Essa parte de seleção, você pode deixar ele separado por várias categorias. Por exemplo, os materiais, que já são os materiais que vêm no próprio SketchUp, então ele já vem com esses materiais, certo? Depois, você tem os que estão em model, então todos os materiais que você trouxe para o modelo, ele está aqui, certo? E também pode ter a sua própria biblioteca. Então, eu ensino lá no meu curso como que você faz para criar a sua própria biblioteca e até inserir essa biblioteca que eu já tenho pronta de materiais, certo? Então, você pode ter já esses materiais, inclusive, já estão configurados para renderização, certo? Mas, se você não tem esses seus materiais, você pode usar a biblioteca do SketchUp ou então baixar uma textura na internet e criar o material igual eu ensinei para você na etapa anterior. Além disso, eu ainda tenho outra opção, esse outro botão aqui, que ele tem outras opções, tá? Então, ele pode criar uma coleção nova, ele pode adicionar uma coleção de favoritos e ele pode remover essa coleção. Essa coleção aqui que ele fala é essa que eu posso trazer de algum arquivo que eu montar, certo? Depois ele também tem uma coisa que eu gosto bastante de utilizar, que é quando ele está aqui nos materiais em model, e eu tenho materiais que eu não estou usando mais, eu posso vir aqui nessa opção e usar esse purge, tá? E o purge, ele vai limpar todas as texturas que eu não estou utilizando. E isso ajuda a não bloquear o seu arquivo. Então, imagine que o arquivo esteja bloqueando porque tem várias texturas que você usou, ele ficou no banco de dados, mas você não está usando mais. Então, ele carrega essa informação aqui e para você fazer essa limpeza é só vir aqui nesse botãozinho e usar o purge, tá? Além disso, essa outra parte é só a questão de visualização, então eu quero ver ícones pequenos, quero ver os ícones maiores, é só essa questão de mudar aqui, tá? Então, a parte de materiais é essa, e vamos então para a próxima aba, que é a de componentes, certo? Os componentes funcionam muito parecido com a parte de materiais, tá? Então, aqui nos componentes é o que vai ter os componentes do que você já usou no modelo,
E também você pode trazer novos componentes, você pode inserir qualquer coisa que você trouxer do 3D Warehouse, tá? Que é essa função aqui do SketchUp, qualquer coisa que você trouxer aqui, ele vai ficar nessa sua aba aqui de componentes, na sua biblioteca. Eu posso trazer os componentes que eu já tenho aqui. Para isso, eu vou ligar aqui a minha tag de mobiliário para eu poder mostrar o mobiliário que eu já tenho aqui, certo? É uma das funções também que são as tags que eu já vou explicar a seguir. Então, eu tenho aqui esses componentes que aparecem aqui nessa aba de componente e eu posso simplesmente, se eu tiver um componente aqui e quiser adicionar, é só eu clicar no componente e trazer aqui para o meu modelo, certo? Assim como os materiais, eu também posso ter a minha biblioteca de componentes, certo? Então, eu tenho aqui a minha AG Blocos Goulart. Então, aqui eu já tenho os blocos que eu gosto de utilizar que já estão configurados para render, tá? Então, eu tenho aqui e também está separado. Então, eu posso vir aqui simplesmente aqui na minha coleção, no AG Blocos, e ele tem acessórios, cortinados, posso ter aqui diversas pastas que eu criar para eu poder colocar aqui nesse meu modelo. Vamos supor que eu queira colocar aqui na cozinha algum elemento. Então, eu posso vir aqui e trazer, por exemplo, esse banco. É só eu clicar e ele já está aqui dentro do meu modelo. Então, é só uma questão de posicionar esse bloco, certo? Aqui também eu posso deixar uma segunda aba aberta de componentes, mas no caso eu também não gosto de deixar. Se eu quiser criar minha nova coleção, é só vir aqui e criar a coleção, nessa primeira opção, ou então abrir o 3D Warehouse. Então, são essas informações que você precisa saber sobre essa aba de componentes. Aqui nessa aba é onde a gente gerencia os tipos de estilos que nós temos no SketchUp. O que é esse estilo? Estilo nada mais é a forma que você está mostrando aqui, apresentando o seu modelo. Então, tem muita gente que gosta de mostrar só preto e branco, né? Quero mostrar uma vista superior, quero que ele fique em ortogonal, não quero que ele fique em perspectiva, tá? Então, essas funções aqui você pode alterar aqui no estilo. Você pode criar um novo estilo ou você pode já usar essa biblioteca que ele tem aqui de estilos. Então, vamos supor que eu quero alguma dessa, é só eu simplesmente selecionar aqui nessa setinha e vir aqui, por exemplo, nessa opção de Default Styles. E aqui eu posso simplesmente clicar em cima e ele vai mudar aqui o estilo na minha tela do computador. Olha, ele já alterou. Então, ele deixa essas linhas um pouco mais grossas, tá? Isso eu consigo tudo alterar aqui nos estilos. Também consigo ter outros estilos aqui que eu posso ir alternando e vendo qual que eu acho melhor, tá? Então, vamos supor, eu tenho esse que tem as linhas mais finas, eu tenho esse que deixa as linhas mais grossas, certo? Então, eu tenho vários estilos que eu posso trabalhar. Tem uns aqui que pode ser útil para quem quer parecer que seja um rascunho, né? Um esquiço, também dá para utilizar. Eu não gosto muito, acho que ele fica em alguns, por exemplo, nesse objeto do sofá que não tem muitas linhas, ele não fica muito legal, não. Mas há quem goste e aqui você sabe que você pode ter vários modelos para você seguir. Às vezes é só uma questão de apresentação, né? Que você queira mostrar. Então você sabe que aqui tem uma biblioteca com diversos estilos e formas que você pode utilizar para apresentar o seu projeto. Se você quiser editar esse estilo, também dá para vir aqui na edição e aqui tem parâmetros que você pode modificar, tá? Então tem desde a parte das linhas que você pode tirar ou não, tá? Ele tem vários tipos aqui de linhas que você pode adicionar no seu modelo para deixar um pouco mais desenhado. E também aqui você pode mudar a espessura, pode mudar a cor, tá? Depois aqui tem a parte da cor, que é aquela cor por padrão que você vai utilizar. Então, ele tem a back color e a front color. Depois tem os estilos, que você pode deixar ele mais... Deixa eu apagar aqui essa linha de corte. Pode deixar ele todo transparente. Depois tem tudo branco, branco considerando esse background, tá? Então, ele tá dessa cor porque o background é dessa cor. Mas se eu colocar aqui branco, posso mudar para branco, ele já fica todo branco.
Depois, eu vou até mudar aqui essas linhas, porque tá muito forte. Então, vou tirar essas informações de linha. E aqui, profile, eu vou deixar um, só para não ficar carregando muito o nosso modelo, certo? Na verdade, vou tirar e vou deixar só os edges. Pronto, assim fica mais simples o modelo. Aí aqui, então, ele tem todo branco, então ele não carrega texturas nenhuma. Nesse outro quadradinho, ele tem as cores das texturas, ó. Parece que ele tá aqui, de uma certa forma, ele tá colorido, mas ele não tem textura, tá? O que eu quero dizer com isso? Olha a diferença. Esse aqui é o que tem as texturas. Então, aqui eu vou ver esse pavimento, então eu vou ver a textura de madeira desse pavimento, a textura do tecido aqui desse sofá, certo? Então, aqui eu vejo as texturas. Quando eu mudo para essa opção, ele só vai mostrar a cor dessa textura e não a textura em si, certo? E depois tem essa outra, que é basicamente deixa só a cor padrão, tá? E isso daqui a gente usa para ver o que está virado a face ao contrário na parte do render, tá? Então, aqui pode ser que esses modelos aqui mudem na hora de renderizar. Então, aqui que a gente consegue ver. E também tem a parte do raio-x. Quando a gente está trabalhando com mais de uma planta, às vezes eu tenho planta do piso de cima e de baixo, e eu quero ver como que uma escada se comporta aqui. Aí eu posso acionar esse raio-x. Ele serve basicamente para isso que eu gosto de utilizar ele, tá? Mas, assim, por padrão, sempre uso assim com os materiais, né? Com as texturas. É o que vem sempre nele, que é o que a gente mais utiliza, ok? Então, é isso, essa parte de estilos. As tags, elas servem para organizar e te ajudar a, primeiro, não bloquear o seu arquivo. Segundo, para você poder fazer algumas opções também de modelo. Vamos aqui só mostrar como que funciona as tags, tá? Então, nessa sala aqui, eu tenho os meus modelos, né? Então, eu tenho aqui a mesa, eu tenho a cadeira, eu tenho o sofá. E elas estão em uma tag separada, que é a tag mobiliário, tá? Aqui na tag de mobiliário, eu tenho uma pasta maior e dentro dessa pasta eu separei em mobiliário da cozinha, do quarto, da sala, WC. Por quê? Porque assim eu consigo ocultar, vou colocar lá em mesa superior, só para vocês verem, posso ocultar por espaço, né? Então, esse aqui, ó, tá até errado, não tá na tag correta, eu vou selecionar ele todo aqui e vou colocar na tag. Já aproveito para mostrar essa função da tag, tá? Então, como que eu faço para colocar nessa tag aqui, MobWC? Eu posso simplesmente clicar aqui, tá? Ela tá azul, então tá selecionada. Vou nesse botãozinho aqui, isso é uma nova função, tá? Do SketchUp, só das versões mais recentes. E vou clicar aqui em cima do que eu quero levar para aquela tag, tá? Por que que ela sumiu daqui? Porque ela está com esse olhinho apagado, tá? Então, se eu não quero ver, eu apago esse olhinho, certo? E isso também auxilia muito na parte de desenho, tá? Imagina que eu queira só mostrar a planta desse projeto sem o mobiliário. Então, eu posso só ocultar o mobiliário e mostrar só a planta, certo? Então, isso é uma parte muito importante das tags. Além disso, eu tenho umas linhas de projeção que eu quero que apareçam só de vez em quando. Então, também posso mostrar assim. E tenho também o 2D, que é aquela planta que a gente tem, que a gente recebe e que vai fazer o modelo em cima dele. Ó, tá aqui a mesa. E aqui é o que eu sei que vai vir a mesa no 3D, certo? Então, eu posso ocultar ela. Além disso, tem outras que eu já criei aqui, que são a de iluminação, certo? E aqui a estrutura da casa. Então, se eu não quiser ver as paredes, eu posso tirar o pavimento, tá? Então, ele tá tudo separado por tags. Então, vamos lá. Como que eu faço para eu criar uma tag? Você já sabe que aqui você pode visualizar ou não aquela tag, mas como que eu faço para criar a minha tag e organizar o meu arquivo? Então, vamos supor que eu vou criar uma tag aqui. Então, é só você vir aqui nesse maisinho e ele vai criar uma tag. Então, eu vou colocar aqui tag 1, certo? Aí, ele cria uma tag. Agora, eu quero colocar um objeto dentro dessa tag. Então, é fácil. Ou você deixa ela selecionada aqui, pega essa etiquetazinha e coloca aqui em cima,
tá? Aí ele fica roxinho. Ou tem uma outra forma, que é, eu clico nesse objeto, eu vou até trocar ele, tá? Aqui, também dá para mudar aqui, lembra que eu falei que lá em informações de entidade dava para mudar a tag? Vou voltar ele aqui no IL Sala, certo? Ó, vou clicar aqui novamente, IL Sala. E eu quero mostrar, quero mudar para tag 1, tá? Então, é só eu clicar aqui e procurar por tag 1. Pronto, cliquei, certo? Além de criar a tag assim, eu posso criar grupos da tag, que é para separar aqui. Só que é importante essa informação. Esse nome do grupo da tag não vai aparecer aqui quando eu for buscar. Por exemplo, eu tenho mob cozinha, mob quarto, mob sala e mob WC, mas eu não tenho mob, tá? Por quê? Porque ele só agrupou essas tags. Então, se eu vim aqui procurar, ó, ele não tem. Por isso que eu gosto sempre de colocar essas iniciais, que daí eu sei que é desse grupo de mobiliário. Depois tem uma outra coisa interessante aqui nessa aba, que é a cor pela tag. Então eu tenho cores dessas tags e eu posso colocar que eu quero que apareça esse estilo, lembra que nós falamos dos estilos? E eu quero que ele apareça por tag. Então eu posso clicar aqui, ele mostra sem as cores por tag. E aqui, por que é legal usar isso aqui? Porque dessa forma você consegue ver se está na tag correta ou não, certo? Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar todas essas numa mesma cor e já saber que isso é só de iluminação. E vou falar também agora sobre a parte de shadows, tá? Que são as sombras no seu modelo. Por que é importante a gente saber como que está o sombreamento no meu modelo? Porque para fazer um projeto viável, né, um projeto que seja interessante, é importante a gente saber a orientação solar. E aqui no SketchUp, ele permite que a gente tenha a real simulação da projeção solar no apartamento. Então, tem como definir o norte, e a partir desse norte e o UTC correto da cidade, você consegue ter exatamente naquele horário, você vai saber o quanto de sol que entra por aquela janela. Então, essa parte é bastante interessante. Então, para que ele funcione de uma forma otimizada, é sempre bom a gente deixar aqui, ó, que ele fique com ou só com cores, né, ou todo branco. Porque quando você aciona visualiza as sombras, o modelo costuma ficar um pouco mais pesado, certo? Então, vamos supor que eu vou entrar aqui nessa sala, vou colocar aqui a minha visão, meu campo de visão aqui na sala, certo? Vou voltar aqui as informações do modelo e vou mover essa cortina de lugar, porque eu quero saber quanto de sol entra nessa sala. Então, lembrando que você precisa ter a orientação solar correta, então tem que ter o norte definido. Então, o norte definido, coloquei um norte qualquer aqui. E aqui eu posso trabalhar com o UTC, então você vai procurar o UTC da cidade que você vai trabalhar. Aqui o tempo, é o tempo não, o horário, então o horário de 8 da manhã, ele é 24 horas, né? Então eu vou mudar aqui nessa aba o horário. Lembrando uma coisa aqui, o UTC é o fuso horário, tá? Então eu vou procurar qual que é o fuso horário da cidade que eu vou trabalhar, vou colocar essa informação aqui e depois vou mudar a hora, tá? Eu posso mudar por aqui ou eu posso mudar só digitando. Então eu quero colocar aqui às 10 e eu posso mudar aqui esse horário, ou às 8, por exemplo, né? Posso mudar aqui nessa aba, ou posso simplesmente ir apertando aqui para mudar o horário. Depois eu posso mudar a data, então ele tem de janeiro a dezembro, tá? Então é só você clicar ou digitar a data por aqui. Eu vou colocar, vou deixar no inverno mesmo. E vou deixar às 3 da tarde para ver se entra um pouco de sol. Olha, 19. 19 entra um pouco mais de sol. Então, eu consigo saber a quantidade de sol que vai entrar aqui por essa janela, tá? Isso é uma das funções. Depois, eu posso deixar que a luz fica mais aparente ou que ele fique mais escuro, tá? Então, essa questão
da luz e sombra, eu também posso alterar aqui. Também funciona se eu deixar aqui as texturas funcionando, tá? Posso deixar assim e ele ligado, certo? Então, posso aumentar essa sombra ou diminuir. E aqui também tem a ver com a intensidade da luz do sol, certo? Então, aqui eu tenho essa função das shadows, da aba shadows, e que eu posso alterar aqui no meu desenho, tá? Então, uma função bem interessante. Eu vou desligar aqui, porque eu não quero que fique carregando meu modelo. Lembre-se sempre que se você desligar ele quando você quiser trabalhar no modelo, senão ele fica bloqueando. E agora nós vamos para as cenas, tá? As cenas, ela é bem interessante, porque permite você criar uma fotografia do seu projeto. Então, eu já tenho aqui as minhas fotografias separadas. Aqui eu já tenho as cenas já separadas, então eu fiz de planta baixa, fiz do mobiliário, fiz as cenas, tá? Sala. Então, eu vou mostrar como que você faz para você criar essas cenas aqui no seu SketchUp, como que você faz para usar essa função aqui das cenas, tá? Então, você vai colocar a função que você quer, então vamos supor que eu quero assim, e eu quero que ele gere uma cena dessa forma aqui. Então, o que eu faço? É só você posicionar a câmera do jeito que você quer e vem aqui nesse maisinho de adicionar cena. Olha que legal. E ele já vai criar uma nova cena. Então, ele tá aqui, ó, cena 12, foi a cena que ele criou. Consegue renomear essa cena também, então é só apertar o botão direito e renomear. Vou colocar D. Consigo renomear essa cena e posso visualizar ela novamente quando eu quiser, porque ela tá gravada aqui. Vamos supor que eu tenho um estilo que eu quero criar para ela novo, né? Então, eu quero que ela fique assim, nesse modo raio-x, e vou criar uma nova cena assim, tá? E quero que ele fique assim, preto e branco com raio-x, e vou criar uma nova cena. Posso apertar aqui no mais, ou então posso vir no botão direito e adicionar, tá? E aí ele vai adicionar uma nova cena e já vai criar um estilo dela. Então, assim, eu tenho dois tipos de estilos gravados na minha cena, porque a cena, ela permite você gravar estilo e também a posição da câmera, tá? Tudo que você ocultar também numa cena, na outra não vai aparecer. Se você definir assim, por exemplo, esse teto, eu defini que nessa cena vai aparecer, mas nessa última que eu criei, ele tá sem o teto aparecendo. Então, ele salva essas informações também. É uma fotografia exatamente da forma onde você tá. Então, isso permite que você tenha para as imagens para você apresentar o seu projeto de uma forma bem mais rápida, tá? Também você pode caminhar pela casa com essas cenas, também dá para fazer essa função. Basta ativar aqui uma função para ele fazer uma animação dessa cena e também ele permite exportar essas cenas como imagem ou como vídeo. E por último, eu vou falar sobre esse outliner, tá? Esse outliner é a estrutura toda daquele grupo maior. Então, eu tenho aqui o cama, né? E dentro da cama eu tenho os pés, eu tenho a roupa de cama, eu tenho a base da cama. Então, ele tá aqui tudo aparecendo. E eu posso renomear, então, por exemplo, eu não quero que seja cilindro, eu quero que seja pés. Eu posso só simplesmente renomear o nome desse grupo. E ele também funciona dessa forma, eu posso ocultar só aquele pedaço ou não. Então, vamos supor que nesse momento eu não quero mostrar os pés, é só eu ocultar com o olhinho, certo? Então, essa é a aba do Outliner. Tem umas outras abinhas aqui a mais da Default Tray, mas são ferramentas que a gente quase não utiliza, então basicamente eu acho que essas são as que eu mais utilizo e para demonstrar para você as principais funções da Default Tray. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.